Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do que você faz, pra onde você tá caminhando, qual a tua ideia de vida. Cara, legal. Assim, a minha vida no começo, de quando eu era bem criança mesmo, sempre foi muito tradicional, sabe? Família conservadora mesmo, de ter que ir pra escola, tirar boas notas, era isso que eu tinha que fazer, sabe? Brincava com os amigos um pouquinho, jogava videogame e pronto. Você tem sabe? irmão, Tipo, cara? Tenho duas irmãs, uma por par de pai, outra... Mais velha? Uma mais velha e uma mais nova. Tá. Isso. E aí, eu acho que a virada de chave foi quando eu tinha 13 anos de idade. O meu pai sofreu um acidente de carro, faleceu, acabou deixando uma quantidade de dinheiro que uma criança de 13 anos normalmente não deveria ter entrado em contato, né? Esperançosamente não. Só que eu tive isso. E o que aconteceu é que eu não fazia ideia do que eu ia fazer com esse dinheiro. Eu nem dei muito pensamento até, de fato, ele foi liberado pra mim quando eu tinha 18. Então, peraí, você ficou sabendo aos 13. Quando o meu pai faleceu... Você tinha uma herança. Soube que era nada demais, assim, era 5 dígitos de patrimônio, meu pai era engenheiro da SEDAI, era o que ele tinha suado a vida inteira pra juntar e o que foi distribuído na minha mãe e com as minhas irmãs, né? Tá. E aí, o que aconteceu foi que eu ficava me questionando, assim, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Porque a mentalidade que eu tinha era, cara, se dinheiro existe, é pra ele ser gasto. Se ele tá na minha conta, uma hora ele vai ter que ter um destino ali. Só que essa resposta nunca veio pra mim. E aí eu acabei meio que deixando de lado, sabe? Até dos 13 aos 18 eu não tinha muito o que fazer com ele, porque ele ficou preso numa conta poupança do tipo espólio. Aí eu falei, bom, beleza, quando eu estiver lá é preocupação pro Breno do futuro. Mas eu gostava muito de música, de fazer vídeo, de postar coisa no YouTube, sabe? Foi quando eu tive o contato com a plataforma e comecei a entender como é que o jogo da mídia funcionava, minimamente dentro da cabeça de um moleque que estudava prioritariamente, mas que fazia essas coisas aí com 13 anos. E aí eu acabei desenvolvendo essa competência de edição de vídeo que no futuro veio a ser muito útil pra mim. Porque quando eu cheguei no 18, o dinheiro caiu na minha conta, eu queria ser médico. Eu tava fazendo faculdade de medicina e aí tava muito claro depois, putz, olha, vou usar esse dinheiro aqui pra criar um consultório médico e conseguir atender meus pacientes, que eu queria ser cirurgião plástico na época, né? E aí, esse era o destino dele. Só que fiquei 6 meses na faculdade e aconteceu uma parada. Eu comecei a ter uma aula chamada Saúde da Família. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Cara, o que é esse negócio aqui? Na faculdade que eu tava, era bem bacana. Porque a gente tinha na prática a vivência de subir em comunidades carentes lá do Rio de Janeiro pra prestar atendimento pra pessoas que não tinham condição de descer, porque estavam muito debilitadas, ou que não tinham condição de ter um acesso a um sistema de saúde, sabe? Ou então o SUS não era suficiente pra elas, enfim. A gente ia até a casa dessas pessoas pra entender o que elas estavam passando e ajudar com o que fosse necessário. E apesar de ser muito bom para você ver na prática o que é a vivência de um médico, eu acabei trazendo uma energia muito negativa quando eu voltava para casa, porque é umas coisas chocantes, sabe, que você acaba vivendo. Teve uma vez que eu encontrei uma menina, a gente bateu a porta na casa dela, abriu uma menina de 14 anos, grávida, fumando um cigarro. E aí a mulher que estava com a gente, que foi orientadora, ela falou, mas menina, você não quer que o seu filho ele possa ter saúde? Ela falou, tipo, sabe quando você ouve uma mãe e você reclama, sai sem mandar muita atenção, entra por ouvido, sai pelo outro? Foi tipo essa, uma resposta desse tipo, assim. E aí ela falou o seguinte, você não quer que você esteja com saúde pra cuidar do seu filho quando ele nascer? Cara, foi impressionante, porque pra mim isso foi impactante, mas o que ela fez? Falou, tipo, ok, irrelevante, sabe? Pessoa, naturalmente, sem muita instrução, que não teve tantas oportunidades. Essa era a vida, ficou grávida, 14 anos, foi o que aconteceu. Outra pessoa tinha um senhor de 85 anos que ele tava com câncer de próstata, cara. Ele foi mal diagnosticado, falaram que não precisava se tratar, que ia passar, que era simplesmente alguma coisa que tinha acontecido lá. Tava em estado terminal de metástase. Ainda tinha Alzheimer. Enfim, eu tive essas várias experiências aqui que me marcaram muito e eu não queria chegar em casa levando essa energia negativa pra minha família, como eu tava fazendo todos os dias. Minha mãe perguntava, filho, como é que foi a faculdade? Eu falava, uma merda. Eu não gostava de ficar revivendo isso, sabe? E eu decidi sair, porque a admiração que eu tive pelo médico começou a se valer muito forte naquele dia, porque eu sabia que não era todo mundo que conseguia isso. Eu não conseguia, depois de viver um dia daquele jeito, chegar em casa e poder olhar no rosto da minha mãe com um sorriso, dar um abraço, sabe? E querer viver normalmente como se eu não tivesse vivenciado nada daquilo. Eu não consegui. E aí, depois que eu não consegui, aquele questionamento de como é que eu vou gastar aquele dinheiro voltou a surgir. E, cara, não consegui de jeito nenhum encontrar uma resposta. Mas, assim, aquelas coisas, tem males que vêm pra bem, porque às vezes a melhor coisa que pode ter acontecido foi eu não fazer ideia de como gastar esse dinheiro. Porque o que aconteceu? Fui lá no YouTube, o melhor professor que eu tive na vida, sempre quando eu ia editar vídeo, aprender a fazer coisas de música, perguntei lá, escrevi, como começar a investir.
Comecei a ver os vídeos do Thiago, comecei a ver o vídeo do Perini, dessas pessoas que eu achava tão engrandecedoras e que estavam dando aquele conteúdo que a gente nunca foi dado na escola e que eram tão relevantes para a nossa vida, né? E aí foi engraçado, porque logo depois eu comecei a fazer engenharia de produção na UFRJ, e porque eu estava me interessando muito por finanças, para poder gerenciar aquele dinheiro que o meu pai tinha me deixado, afinal, como eu não sabia como eu ia gastar, melhor que ele rendesse da melhor forma possível até lá. E aí eu perguntava, cara, você viu que a Selic caiu, tipo, de 10 para 12? Naquela época ainda estava absurda a taxa Selic, estava no governo Dilma, né? E as pessoas não faziam ideia do que era a Selic, não faziam o que era IPCA, o que era a Copom, política monetária do Banco Central. Isso me deixou um pouco curioso e frustrado, porque são coisas muito simples, sabe? Se você pega numa metodologia certa, independentemente da idade que você tem, você pode ter 11 anos de idade, você vai entender o que são essas coisas. Tudo depende da forma como é passado. E dinheiro é algo imprescindível para qualquer pessoa depois que ela sai da escola. Você pode querer ser engenheiro, matemático, você pode querer fazer advocacia, você pode querer ser qualquer coisa, mas você vai ter que lidar com dinheiro, cara. Dificilmente todo mundo vai ter que saber o que é briófita, pteridófita, angiosperma, gimnosperma, rocha metamórfica e magmática, mas a gente dá isso na escola. A gente decora... Eu não lembro disso, não. Você lembra disso? Mas sabe por que você não lembra? Você não lembra porque não tem aplicabilidade no nosso dia a dia. São coisas que fazem muito sentido, dada aquela área exclusiva de atuação, de competência que existe ali, no caso disso que eu falei em relação à biologia e geografia especificamente, mas que na nossa vivência não tem utilidade prática. E se não tem utilidade prática, a gente se esquece. Você com certeza deu isso na escola. Se você teve um ensino que foi um ensino que pode ser um ensino de qualidade, né? Se a gente teve esse privilégio, certamente você teve acesso a esse conteúdo. Mas ainda assim, a gente esquece dessas coisas. Então, eu comecei a ver o quão importante seria poder trazer esse conhecimento, que era importantíssimo para qualquer pessoa. Cara, saber quando é que você vai fazer um empréstimo. Você saber que 100% do CDI é uma coisa que você consegue em qualquer banco, sabe? Sim. E não aquele 70% que o gerente do banco ficou oferecendo para você, o que a poupança te dá. Essas coisas, para mim, foram tão impactantes que eu falei, eu preciso trazer isso de alguma forma para iluminar pessoas, para ver a importância desse tipo de área de conhecimento. E associei a uma outra área de conhecimento que eu estava tendo muita influência lá no FRJ, que foi a de empreendedorismo, dada a minha vivência na Fluxo Consultoria, que era uma empresa júnior. Já ouviu falar em empresa júnior? Já ouviu falar. É um